E nós vamos estar agora trabalhando o desenvolvimento da redação. Rejane, você vai querer falar sobre, né, o concurso de redação no final ou agora? Acho que é melhor eu falar agora, né? Porque Pois pode, tá. como eu estou em outra web também, como eu lhe falei, né? Eu estou na web de gestores da Credit 4, aí eu me adiantando um pouquinho para conversar com vocês aqui nessa aula, tá? Tá Boa bom. tarde, terceiro ano, terceiro B, terceiro ano A, terceiro ano B, certo? O professor Zé, na aula passada, já falou para vocês, e eu vi no grupo vocês se movimentando para a questão das folhas. Eu já consegui imprimir uma quantidade significativa já lá, para que vocês possam, cada um que chegar lá vai receber 5, né? Porque a proposta são 5 redações, uma por semana, e nós já estamos na segunda semana, e, e a gente não pode acumular. Então, você já pode se dirigir à escola amanhã pela manhã, segunda também pela manhã, sempre pela manhã a escola está aberta para que vocês possam pegar essas folhas, tá? Não é obrigatório ser nessa folha padrão, como o Zé Carlos já falou, é só para ficar mais organizado, mas se for no caderno universitário, ela tem que seguir aqueles padrões, que é aquele cabeçalhozinho lá em cima, né? E também a numeração das linhas, ok? Vocês poderiam dizer assim, tanta redação, 5 redações, uma por semana. Eu quero dizer para vocês que a gente só aprende fazendo. É como andar de bicicleta, né? Quando a gente aprende, as pessoas ensinam a gente a andar de bicicleta ou moto, a gente tem que exercitar, tem que treinar. E quando me ensinaram a andar de moto, ou dirigir um carro, ou uma bicicleta, eu recebi as instruções e fui tentando, e na bicicleta eu caí, na moto também eu tive alguns deslizes, né? A gente erra a marcha, a gente esquece de pisar na embreagem, no carro, essas coisas todas. E o exercício, o treino na redação vai te ajudar bastante a escrever melhor. Eu digo isso por experiência própria e digo mais: o treino é bom, mas também a busca do assunto, de atualidades, leitura, é, pesquisas, ajuda bastante a você desenvolver sobre aquela temática, porque às vezes tem um assunto lá que você nunca ouviu falar e fica difícil, né? Por isso que lá tem uma eletiva chamada Atualidades para o Enem, do professor Paulo, que vai ajudar vocês também. Então, essa redação, as 5 redações, vai ter muitas vantagens, além do que é o essencial, que é vocês se exercitarem, né? De vocês produzirem, já treinarem para a questão do Enem, e não só para o Enem também, mas quando sabe, pegar no papel, quando for querer escrever, ou quando mesmo for falar, saber o que pode falar, né? E aí, vocês vão ter aí o quê? O Zé Carlos disse para vocês algumas notas, né? Vai validar nota, tanto na quantidade quanto na qualidade. E na última semana, que vai ser em outubro, vai ser sorteada a temática pela SEDUC. E essa temática, que pode ser uma das 5, você precisa já ter feito, porque quando encerrar tudo, as 5 é que eles vão sortear. E se for sorteada a terceira temática e você não tiver feito, você já perde a oportunidade de concorrer e ser selecionado, tá? A escola vai entrar premiando com uma caixinha de som, a melhor da CRED vai ser o smartphone, e a SEDUC com o notebook para os 3 primeiros colocados. Ou seja, além de favorecer a questão de vocês aprenderem, de vocês treinarem, né? Vocês vão estar concorrendo a brinde, são incentivos, são motivações que a gente está colocando para que vocês se dediquem a produzir, a escrever. Porque a aula de redação, o próprio nome vai dizer, o Zé Carlos vai dar as instruções, mas só dar as instruções e vocês não entrar na prática não vai servir de nada. Eu posso dizer, repito, a vocês a dirigir, como é que se dirige um carro, mas só pegando o carro e entrando nele e fazendo o carro morrer, às vezes tem que morrer da partida de novo, às vezes pode até bater alguma coisa que acontece, bicicleta a gente cai, faz parte do processo. Então, as redações lá, elas vão ser tudo digitalizadas, vocês vão entregar para a gente, tem que ser a caneta, né? A caneta preta, preta, né, Zé? É, Exato. vocês vão ter a oportunidade de que um especialista lá da Fundação Demócrito Rocha, onde vai ser colocado lá no sistema, elas vão ser todas escaneadas e colocadas lá, eles vão avaliar a redação de vocês, assim como nós vamos, o Zé Carlos e a gestão vai avaliar na temática que vai ser escolhida a melhor redação da escola,
vocês vão ter lá a nota de vocês, já por um especialista, pessoas até que corrigem as notas do Enem, das redações do Enem. Então, vocês vão poder ir lá no aluno online, vai ser escaneada, colocada lá, vão ver a nota que vocês obtiveram, certo? Vão ver onde é que precisa melhorar, se é nos argumentos, se é na questão ortográfica, que estão cometendo muitos erros ortográficos na questão da língua portuguesa, certo? Se é na conclusão, que não está legal, ou na mesma introdução, lá, em cada redação dessa, vocês vão receber a pontuação e as anotações de cada item que está sendo avaliado, tá? E isso vai servir de base, né, para vocês, como é que se diz? Se aperfeiçoarem. Vocês vão se aperfeiçoar, porque quando eu colocar primeiro, por isso que a gente não pode deixar para a redação só no final. Já está com as duas temáticas, o Zé Carlos já tem lá aí a temática 1, já recebeu a temática 2. A temática 1, né, eu exibi para eles semana passada, desafios e perspectivas da educação à distância em tempo de isolamento social. Aí temos aí 3 textos motivadores, e o quarto texto motivador é um outro arquivo, né, formado de infográficos, ou seja, de gráficos informacionais que o jornal O Povo Online está publicando, mas eu também disponibilizei para eles, tanto no Classroom como no grupo do WhatsApp. Quem não tiver visto, pode me mandar uma mensagem que eu disponibilizo de novo do grupo 1. Hoje eu vou estar disponibilizando lá também no Classroom a segunda temática, que é a relevância da ciência. Deixa eu só. Sei. Segunda temática agora essa semana. Contemporâneo, né? Vou colocar também, postar hoje lá no final da aula, né? Só espero depois, né, o tempinho que de eu gravar o vídeo, né, da aula e publico junto com o material. Tá bom? Então a gente já tem o tema 1 e o tema 2. Ok. Aí, Zé, eu falando aqui para os alunos que nós, enquanto gestão e coordenação, nós estamos tentando ajudar eles na medida do possível. Estamos imprimindo, se quem quiser as folhas, padrão, essa folhinha aí. Nós estamos também pedindo que deixe na escola, a gente vai escanear todas elas, colocar em PDF ou imagens, e nós vamos lançar no aluno online já esse trabalho lá na escola, junto com o Jander, que é do Laboratório de Tecnologia, que vai trabalhar conosco com isso. E eles vão só ter o trabalho de produzir, exercitarem na escrita, deixar na escola ou mandar alguém deixar, porque precisa, ou então mandar a imagem para a gente, pode ser a imagem também, para que a gente possa lançar no aluno online, porque eles podem fazer isso também, mas a gente está dispondo isso para já ajudá-los nesse sentido. A gente vai tirar a imagem em PDF, vai colocar lá no sistema, e eles vão poder visualizar, o que é bom, né? Eles vão poder visualizar lá a redação deles, e vão poder ver que nota os especialistas contratados para avaliar as redações deles vão dar. E aí é bom que eles não deixem acumular, já faça logo a 1 e já entre na 2, que era essa semana, porque na terça-feira, toda terça-feira é lançada o segundo tema. Então, na próxima terça, já é o tema 3. Então, não é bom acumular. Mas estudem sobre o assunto que está sendo proposto, faça pesquisa. A SEDUC está mandando infográficos, informações sobre a temática, mas vocês podem pesquisar outros assuntos para estar embasado. Só não pode copiar nada, se não citar, né? Se não fizer a citação. Okay? Por isso que hoje, né, então, nós estamos dando todo o apoio preciso, né? Exatamente, a aula de hoje é exatamente como desenvolver, né? Fazer o desenvolvimento da redação, né? Mostrando exatamente os tipos de argumentos ou citações, ou de, né, essas questões que eles podem estar utilizando para isso. Além disso, né, para os alunos que têm alguma dúvida, são mais indecisos, vocês podem me mandando os parágrafos e eu posso estar dando já uma correção prévia antes de vocês montarem o texto final. Né, por exemplo, o Rafael essa semana me mandou, né, 2 vezes alguns parágrafos e eu falei, não, melhora nisso, faz isso, né, tira essa palavra, por essa, né, olha esse errozinho aqui, então, uma correção prévia, né, já para auxiliar vocês, até mesmo para ter chances aí de concorrer, né, ganhar um smartphone ou um notebook, né, no final, né, Regiane? Outro detalhe também que eu queria chamar a atenção de vocês, alunos e alunas, é que na hora de não faça direto na folha, faça no rascunho e passe ali com o maior cuidado para não borrar, para não errar, porque vai ser feita uma imagem, um PDF que vai para o Ceará toda a foto de vocês, a redação de vocês, né? E especialistas vão olhar e vão pegar, poxa, esse aluno aqui
Nem capricha, né? Você sabe que a redação lá do Enem, quando não se consegue ler, o menino já zera. Se eu tiver uma letra que é ilegível, os corretores nem vão ler, não vão ter o trabalho de ler, não. Então, tem que ter cuidado na hora de caprichar na letra, não borrar. Por isso que a gente pede que faça no caderno, no rascunho, e se concentre na hora de passar limpo para não errar, para fazer bem caprichado, bem bonito, não só na questão legível, mas na questão da riqueza que tem que ser essa redação, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, e principalmente como ela é dissertativa argumentativa, tem que ter os argumentos, né, em cima da temática que é colocada a cada semana, ok? Então, a gente está aqui, o Zé Carlos e nós da coordenação estamos aqui para ajudá-los, para aperfeiçoar, para melhorar cada vez mais essa prática da produção escrita, que não só vai servir para o Enem, mas vai servir para qualquer um trabalho futuramente que você possa ter, até mesmo na edição de um blog, de uma notícia, é preciso também saber escrever e produzir, ok? Estamos aqui e uma boa aula para vocês. Pronto, né? Então, como foi colocado, nós vamos trabalhar hoje o desenvolvimento da redação. Para falar a verdade, na aula passada nós já trabalhamos uma parte, né? Já vimos, por exemplo, qual é o argumento que vocês podem estar utilizando. E só lembrando, né, que na primeira frase, normalmente se determina-se a maneira geral do raciocínio crítico, que será desenvolvido e especificado durante o parágrafo, isto é, o tópico frasal. Lembra que a gente trabalhou um pouco o tópico frasal? Né? O tópico frasal vai ser a afirmação. Você vai iniciar com uma frase afirmativa contendo o objetivo do parágrafo. Então, depois disso, dentro de cada parágrafo, você vai complementar com explicações e exemplos, que aí utiliza os argumentos, tá bom? E com a conclusão, que seria uma forma de você fechar o parágrafo a partir de uma perspectiva sua. Ou reafirmando com palavras, né, já com fatos, dados, assim já colocados como, né, uma confirmação do seu argumento. Certo? Lembrando disso, que em seguida há a comprovação dessa análise, né, e finalmente a articulação crítica, reafirmando o que foi exposto. Então, nós temos aí, observe o parágrafo sobre o tema detox. Ok? Na internet. Aí nós temos, diante do uso excessivo da internet e da dificuldade de manter-se desconectado, o detox digital, ou seja, você vai fazer uma limpeza no seu organismo, mas principalmente na sua mente, para conseguir se afastar da internet, é uma maneira relevante de reduzir os malefícios. Uma prova de necessidade nessa limpeza é o número de horas que os brasileiros né, no caso aí, ficam conectados. São, em média, 650 horas por mês, de acordo com os dados da Consoare. Além disso, as circunstâncias atuais impõem a dependência da internet a inúmeras profissões como bancários, advogados, operadores de telemarketing, entre outros. E o resultado disso são doenças como depressão, ansiedade e transtornos de personalidade, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Se você olhar aqui, diante do uso excessivo da internet e da dificuldade de manter-se desconectado, o detox digital é a maneira relevante de reduzir os malefícios. Aqui, você tem o que a gente vai chamar de afirmação, o tópico frasal do seu parágrafo. É a partir desse tópico frasal que você vai desenvolver os argumentos. E ele começou a citar algumas exemplificações. Lembram? São, em média, 650 horas por mês, de acordo com os dados do Consoare. Então, nesse caso aí, nós temos a exemplificação, né, o exemplo ou a utilização de dados estatísticos para confirmar o seu tópico frasal. Né? Ou seja, é necessário, por exemplo, ter esse detox digital devido à grande quantidade de horas que, né, as pessoas ficam conectadas.
Além disso, né, ele coloca: as circunstâncias atuais impõem uma dependência na internet. Ele vai, né, ter uma tendência conclusiva, que ele utiliza para isso também, né, uma nova questão aí, né, de exemplificação, mas agora não de um dado estatístico, mas de uma fonte segura, que é a Associação Americana de Psiquiatria. Então, vejam que ele destaca um tópico frasal, né, ele destaca uma afirmação a ser defendida diante do uso excessivo da internet, ele coloca dados estatísticos e falas de propriedade de autoridades, né, e fecha com as suas considerações, né, mesmo dentro de um parágrafo unido aí por alguns conectivos, né? Vejam que ele usa, por exemplo, o conectivo, além disso, que é um conectivo de acréscimo de informação, diante, né, de ou diante do, né, que é utilizado para introduzir alguns parágrafos retornando uma ideia já exposta. Então, todas essas tendências podem ser usadas. A própria locução, uma prova da necessidade, também pode ser considerada como um conectivo dentro desse tópico frasal. Ok, nesse ponto, vocês vão ter aí exemplos de como desenvolver um bom parágrafo de desenvolvimento da redação dissertativa argumentativa. E aí, alguma dúvida até esse momento? Podemos prosseguir? Então, prosseguindo aí, nós temos os tipos de argumento, tá bom? Nós vamos ter aí os argumentos de autoridade, como foi ressaltado, né? Argumentos que utilizam de falas, né, de pessoas que têm total domínio sobre esse assunto, ok? Podendo ser um especialista na área, né, ou uma influência digital, mas que, né, transmita com, né, fidelidade as, né, vamos dizer assim, as temáticas que você defende. O argumento de exemplificação, que você passa a citar um exemplo, lembrando que esse exemplo ele tem que ser de uso bem difundido nas mídias, certo? É o que a gente chamaria lá na introdução, é de prova concreta também, né? Vocês vão ver aí que seriam indícios, né, de exemplos, por exemplo, de reportagens, né, notícias que tiveram ampla divulgação. Eu estou falando sobre a acessibilidade do cinema. Eu fui lá no cinema de Sobral, achei que lá as rampas lá era toda torta. Eu vou citar esse exemplo? Não. Você tem que citar um exemplo, tá bom? Que não esteja totalmente baseada na sua experiência de vida, mas de uma difusão nas mídias. Os argumentos de provas, nós tivemos uma agorinha, quando ele prova pela, né? Ele cita a empresa que faz a análise das horas, né, que destacam as 650 horas, né, que as pessoas ficam mensalmente conectadas à internet. Então, isso é um argumento de prova. É um dado estatístico, ok? É uma prova a partir de dados que foram recolhidos por empresas, por instituições que estudam aquele tema que você está né, desenvolvendo na sua redação. O argumento de princípio ou crença pessoal, ele está muito ligado ao seu senso comum. Normalmente é um dos argumentos que mais se destacam aí na maioria das pessoas, porque acabam não tendo uma amplitude para falar, né, não tem um total domínio, uma bagagem intelectual ou cultural para falar, e acaba utilizando do senso comum. Ou utilizando das suas expectativas e valores pessoais para destacar o tema, né? Como eu disse, por exemplo, quando a gente falava do aborto, você acaba defendendo
aliás, indo contra o aborto por ser uma crença religiosa pessoal sua de valorização à vida, mas não cita normalmente exemplos, né, de provas, de autoridades que confirmem esse tema. Então você vai só falando a sua bagagem pessoal. E argumentos de causa e consequência, né, a relação de um fato acabar levando a outro. Meninos, eu só vou dar uma olhadinha aí quem é que está pedindo permissão lá no Google Classroom. Giovana Araújo. Pronto. Aí nós temos aí o próximo, né? A próxima lâmina aí, né, especifica um pouco mais o que a gente estava falando, né? A citação tem que ser de alguém, né, de um pesquisador, um especialista, um responsável que tenha uma autoridade, certo? O que a gente chama aí argumento de autoridade. A de prova, né, a comprovação, é uma informação comprovável por dados ou observação de experiência, mas lembrando, né, que a comprovação ela se divide em provas e de exemplos baseados no senso comum ou no consenso ou de prova realmente, né, visível, né, de dados aí que foram destacados, né, nas mídias. O raciocínio lógico, né, é o mesmo nome para causa e consequência, né, um problema identificado pela tese, então algo, né, que a consequência é a partir de um dado levantado por você, a comparação que acaba comparando situações semelhantes ou opostas e evidenciando aí as situações, e além disso a gente pode ter o que é o contra-argumento, é você citar, né, um argumento contrário à sua tese para depois refutá-lo, ou seja, demonstrar que ele está errado a partir do seu ponto de vista. Por exemplo, você pode citar, ao contrário de citar um autor que defenda o seu ponto de vista, você cita um autor que vai contra o seu ponto de vista, mas só para usar essa citação dele para você refutar, ou seja, você ir criar um comentário contrário, fazendo com que ele, apontando que ele está errado. Tá bom? Até aí, tudo bem? Então, vamos prosseguir? Ou alguma dúvida, alguma pergunta? Temos aí, em média, 14 alunos na sala, né? Mesmo entrando mais 2 agora. E só para reforçar, né, o que a gente já viu lá nas estratégias argumentativas, de acordo com o manual do Enem, certo? Tirado do manual do Enem, utilizar estratégias argumentativas para expor um problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Essa é uma das competências principais, principalmente, né, na competência 2, que você vai montar o seu texto. E para isso você vai utilizar estratégias argumentativas, né, que são recursos, né, utilizados para desenvolver esses argumentos. Você pode aí, por exemplo, colocar, né, dentro dos seus argumentos, para convencer o seu corretor, o leitor da sua redação, exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, ou seja, a citação de autoridade, né, o argumento de autoridade, pequenas narrativas ilustrativas, não tomem cuidado para não se prolongar, isso aí seriam os exemplos de vida concreta também, tá bom? Partido do senso comum, alusões históricas, né, ou seja, citações que fazem referência a um fato histórico, e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, tudo isso pode ser estratégias de argumentação utilizados para você desenvolver bem o seu argumento dentro do desenvolvimento de uma redação dissertativa argumentativa. Aí, né, nós temos aí a relação dos tipos de argumento. Agora é hora de testar os conhecimentos de vocês, né, em cima do que a gente já tinha trabalhado na aula anterior, da semana passada, e nessa referência aí sobre os tipos de argumento, que já tinha sido também trabalhado, né, ao longo do ano. Nós vamos estar testando conhecimentos de vocês, tá bom? Aí nós temos, da mesma forma que a gente trabalhou
os tipos de introdução, nós temos parte da redação da Júlia Paula Selen, que é uma redação nota 1000, lá do Enem de 2018, que tinha aí como tema as manipulações, né, e o controle de dados, né, a partir dos controles de dados na internet. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, depois eu vou pedir a colaboração de vocês para ler os demais. Em primeiro plano, é imperioso ressaltar que a busca por adesão a um interesse financeiro ou ideológico intensifica o controle da internet como formador comportamental. De acordo com as pesquisas dos sociólogos Adorno e Horkheimer sobre indústria cultural, as mídias digitais possuem uma grande capacidade de atuar como formadoras e moldadoras de opinião, assim como o aumento abrupto do uso das redes virtuais. Diversas organizações usufruem desse poder em prol de atingir sua causa, como a imposição de informações selecionadas, as quais limitam a escolha do usuário. E aí, respondam agora, qual tipo de argumento a Júlia utilizou nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá? Analisem aí o parágrafo. Esperando a resposta de vocês. Argumento de autoridade. Mais alguém concorda com a Letícia? Ou discorda? Vamos lá? E aí, Isabelle, Rayane, Thaís, Vitinho, Lailane, a Giovana, né, que hoje deu a da graça, a Cíntia. E aí, meninos e meninas? O Ciro, vocês concordam ou discordam com, né, a Letícia? Aí nós temos um argumento de autoridade. Podem responder um de cada vez, não tem problema não. Não tem pressa. Vamos lá? Por que nós teríamos aí um argumento de autoridade? Estou pedindo para falar não, só escrever. Vocês estavam tão participativos na aula de português, né, de ontem, hoje já estão cabisbaixos, estão dormindo. Última aula só é ruim porque vocês ficam aí todo mundo cansado, dormindo. Vamos lá? E aí, Cíntia? Fátima? Por que seria um argumento de autoridade? Por que esse argumento seria um argumento de autoridade? Pesquisa de filósofos, no caso aí, sociólogos. Muito bem, Cíntia. Né? Nós temos aí, tá bem fácil, ó, as pesquisas dos sociólogos Adorno, né, e Horkheimer sobre a indústria cultural. Então, nesse caso, os sociólogos, aí eles citaram o quê? Que as mídias possuem uma grande capacidade de atuar como formadoras e moldadoras de opinião. Se vocês verificarem aqui, esse aspecto seria o que a gente chamaria lá de, né, parte de exemplificação ou de argumentação do parágrafo. Lembrando que esse argumento aqui, ele vai estar de acordo com a ideia que, no caso, a autora Júlia colocou no seu tópico frasal. Ou seja, na ideia que ela vai defender
nesse parágrafo. É imperioso ressaltar que a busca por adesão ao interesse financeiro ou ideológico intensifica o controle da internet como formador comportamental. Então, esse aspecto é o que a gente chamaria de tópico frasal utilizado pela Júlia. E, né, como meio, né, início, meio e fim, nós temos aí ela confirmando ainda a sua reafirmação de conclusão, né? Com o aumento abrupto dos usos das redes virtuais, diversas organizações usufruem desse poder em prol de atingir sua causa por imposições, né, na escolha do usuário. Então, nós temos aí um parágrafo de desenvolvimento, lembrando que, né, foi um argumento de autoridade, pessoas, no caso, né, a partir de pesquisas, não eram qualquer pessoas, né, nós tivemos pesquisas aí dos sociólogos, Aldorf e Hohmann, sobre a indústria cultural, né, eles fizeram uma pesquisa, fizeram um levantamento, um estudo, uma informação, por isso que vai ter um peso esse argumento, tá bom? Para destacar aí sobre a manipulação dos dados na internet, que foi o tema de 2018. Lembrando que aqui a gente também pode ver alguns argumentos, né? Em primeiro plano, é uma boa forma de você iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Em primeiro plano, destaca-se primeiro, ou seja, é uma locução de introdução paragrafal. Além disso, eles ainda utilizam, né, outros conectivos. Lembrando, maior a variação de conectivos utilizados por você na sua redação, melhor você vai ser avaliado lá na competência 4, que trata da coesão textual e dos elementos conectivos para ela. Nós vamos ter aí, né, a redação da nota 1000 de Thaís Sager, que destaca aí também sobre esse aspecto. Vamos lá? Quem é que se habilita a fazer a leitura desse parágrafo? Larissa, Letícia. Rayane, vamos lá? Uma das meninas. Bem que hoje eu só estou vendo mais mulheres. Acho que de homem eu só estou vendo o Ciro, é isso mesmo? E o Victor. Olha aí as mulheres reinando aí durante a aula. Vamos lá? Então vamos dar aí a voz às mulheres. Tem o Vitor Gaiato. Deixa de simulações e colocações aí, vindo bonito. Então vamos lá, um dos meninos, Luciana, Letícia, Rayane, Fátima, Cíntia, né? Vozes angelicais que possam aí estar contribuindo com a aula. Liga não, Vitinho. Isso aí é só recalque. E aí, meninas? Vamos lá? Um parágrafo aí de 6 linhas. Posso ler? Sim. Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Muito bem. Obrigado, Letícia. E aí, meninos? Nesse ponto, Ciro, a brincadeira. Nesse ponto,
qual foi o argumento utilizado nesse parágrafo. Leiam aí, né? Eu posso até voltar lá na... Qual dos argumentos aí, né? Autoridade, exemplificação, argumentos de provas, argumento de princípio ou crença pessoal, ou argumento de causa e consequência, que vocês conseguiram ver aí nesse aspecto. Vamos lá? Qual dos... Citação, exemplificação. Mas seria um exemplo? Ele citou um exemplo, Ciro? Qual foi a relação de exemplo aí? Não, né? Citação não foi porque ele não citou nenhuma autoridade. A gente não tem nenhuma colocação. Exatamente, Thaís. Muito bem. Causa e consequência. Ou seja, qual é a consequência? É o tópico frasal que ela coloca. Os interesses de atendimentos por tal controle de dados. Então, essa é a consequência. Qual é a causa? Da onde é que ocorre? Né? Vem aí do capitalismo, que ela cita dentro de uma forma, né, uma alusão histórica, ela cita bem embasado, né? Não só citar a questão do capitalismo, mas ela cita ainda que é um modelo, né, econômico que vem desde a Guerra Fria de 1991. Ou seja, além dela formular o seu parágrafo de argumentação, né, vejam que é um parágrafo pequeno, é um parágrafo, né, de poucas linhas, mas ele é bem formulado. Nós temos aí o tópico frasal que ela vai defender, que já é utilizado como, né, uma consequência a qual, né, nós vamos ter o argumento, tá bom? E nós vamos ter a conclusão dela sendo exposta, né? A tecnologia aliada aos interesses do capital, ou seja, a tecnologia junto com o investimento financeiro, propõe aos usuários das redes da internet, né, produtos que eles acreditam ser personalizados. Né? Vejam aí que, né, eu estava dando uma olhada, por exemplo, numa bicicleta para o meu filho, né, futuramente pensando, não, mas não passa. Agora parece que captaram isso e várias lojas ficam mandando direto para o meu e-mail. E olha que eu pesquisei em uma loja. E as outras lojas já estão, né? Estou no Facebook, está aberto ali as lojas, né, mandando o mesmo produto, ou produtos, né, semelhantes, mas, né, tudo uma bicicleta infantil. Então, parece que o nosso histórico de navegação é utilizado por eles exatamente a partir disso. Então, a Thaís aí, né, ela foi bem eficaz. Em poucas linhas, ela, né, destacou o ponto de vista a ser defendido, qual era o argumento que ela ia defender, né, exemplificou a partir de um argumento de causa e consequência e concretizou a sua fala, né, fechando o que ela já tinha citado. Da mesma forma, dos outros parágrafos, nós tivemos aí uma relação bem, né, colocada aí de alguns tópicos, né, de alguns conectivos. Ó, nesse âmbito, então, é um conectivo que ingere, que engloba, né, uma fala dentro de outro aspecto já mencionado. Então, já foi mencionado algo sobre a situação, né, de controle de dados. Então, para ela não dizer isso, fazer essa repetição, ela coloca nesse âmbito. Além disso, ela coloca, ó, cabe mencionar, ou seja, para reforçar o tópico frasal dela, e
ela utiliza também o conectivo em segundo plano. Ou seja, provavelmente esse daqui já foi o segundo argumento mencionado por ela. Como provavelmente na primeira frase ela já primeiro colocou, né, primeiramente ou em primeiro plano, no início do parágrafo, para não fazer a mesma coisa com o termo em segundo plano, o que ela colocou? Colocou ele entre vírgulas, tá bom? Mas se eu pegasse aqui, ó, e trouxesse bem para o início da frase, em segundo plano, né, eliminaria as vírgulas, cabe mencionar quais os interesses atendidos para o tal controle. Então, nesse aspecto, né, ela fez uma inversão de tópicos exatamente para valorizar o seu texto. Tá bom? Então, aí vocês também podem ter utilizado essas estratégias para aumentar o seu grau, né, de colocação dentro, tá, da redação. Alguma dúvida até aí, então? Vamos lá para a última questãozinha aqui. Agora nós vamos mudar a temática, tá bom? Vamos sair da redação de 2018 e vamos lá para a redação de 2019, que é, né, a questão da acessibilidade ao cinema, tá bom? A democratização do cinema no Brasil. Então, nós saímos da manipulação e controle dos dados na internet e vamos agora para o tema, né, da redação do Enem 2019, que é a democratização do cinema no Brasil. Nesse parágrafo, né, de desenvolvimento, feito pelo Daniel Gomes, que também foi nota 1000, nós temos outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas no setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos por valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar, né, esses espaços. E aí, meninos, né, novamente, qual vai ser o tipo de argumento utilizado nesse parágrafo aí pelo Daniel Gomes? E aí? Nós vamos ter um argumento de autoridade. Deixa eu voltar lá só para... Qual desses argumentos, né? Autoridade, exemplificação, provas, né, argumento de princípio ou causa e consequência. E aí, só a Letícia? E aí, meninos, vamos lá, participando?
Além mais da Letícia, quem se arrisca a dizer qual é o tipo de argumento que nós vamos encontrar aqui? Vamos lá, ó. Nós vamos ter um argumento de autoridade? Tem alguma citação? Não, né? Nós vamos ter uma prova ou uma exemplificação? Também não, ok? Então, nós vamos ter aí, como a Letícia colocou, sim, uma ideia de princípio, tá bom? Ou quase uma ideia de causa e consequência, mas principalmente por causa que ele usou consequentemente aqui, né, o advérbio aqui consequentemente. Mas entre esses dois aspectos nós temos aqui, ó, isso decorre da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Então, nesse caso, aí é um princípio a qual ele está argumentando a partir do seu poder, não só do senso comum, mas da sua, vamos assim dizer, bagagem e valores culturais. Ok? Lembrando que, né, nós vamos ter aqui, ó, a negligência de empresas do setor, né, vamos, também colabora para né, a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Vejam que aí nós tivemos a afirmação a qual o Daniel colocou como tópico desse parágrafo. Lembrando, da mesma forma, ó, que para ele colocar aí, ele acrescentou um conectivo de, né, acréscimo, outro sim, ou seja, outra informação, outro ponto a ser levantado, né, para ele não colocar, o segundo ponto, é o terceiro plano, né, é primeiro ponto A, é segundo ponto A, terceiro, né, a terceiro ponto a ser levantado, ele utilizou o quê? O conectivo, outro sim. Além disso, certo? Ele utilizou um conectivo de afirmação, um conectivo de confirmação. É imperativo pontuar que, ou seja, é um conectivo de realce a sua fala. Ou seja, ele usa esse conectivo para, né, dar ênfase à sua afirmação. Mas, né, no caso aí, eu poderia, por exemplo, muito bem colocar outro sim, né, é o fato da negligência de empresas do setor. Mas para dar realce à afirmação dele, ele utilizou a expressão conectiva, né, como conectiva aí, é imperativo pontuar que. Além disso, né, para aumentar as linhas, né, já que provavelmente, né, ele queria escrever todas as linhas, tá bom? Ele só colocou exemplificação. Né? Uma exemplificação aí não é o argumento, é o exemplo das empresas do setor, certo? Então aí, ó, nós tivemos produtoras, distribuidoras de filmes, cinemas, que está aí, entre aspas, só para encher linguiça. Ou seja, só para aumentar a quantidade de linhas, né, feitas pelo o Daniel. Até mesmo porque quem fosse corrigir saberia quais seriam as empresas do setor do cinema, que são as produtoras, as distribuidoras dos filmes e os próprios cinemas. Então, ele só fez com que isso, né, aumentasse o seu número de linhas, que também é uma estratégia, né, dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Ok? Nós vamos ter aqui, né,
o argumento utilizado. Nele, ele utilizou, né, uma palavra, um conectivo de realce também, né, conectivo de realce, que é o advérbio principalmente, e um conectivo de interligação entre né, os dois, o período, né, o primeiro período e o segundo, que é isso decorre, tá? Então, da mesma forma, vejam que eles sempre usam, acaba utilizando dois conectivos para introduzir cada período. E, né, aqui a gente vai ter o conectivo, né, que vai introduzir os seus realces. Tá bom? De afirmação. A, certo? Vejam aí, ó, que ele usa novamente uma palavra de realce, a de fato, tanto que ele coloca entre vírgulas, uma visão elitista advinda dos dados dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precisam, né, precificam, no caso, né, colocam os preços dos ingressos com valores acima do que classes populares podem ganhar. Aliás, pagar, desculpa. E logo, né, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Ou seja, aí ele conclui o seu aspecto nesse parágrafo. Além disso, ele também utiliza, né, um conectivo consequentemente, que é uma ideia, né, da consequência dessa segunda visão aí, né, desse segundo destaque aí. É interessante que, pelo tamanho, eu ainda poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Eu acho que ele viu aí que as linhas, né, eu poderia dividir esse parágrafo normalmente em dois parágrafos que, né, vamos assim dizer, não teria tanto prejuízo. Por quê? Porque eu teria dois parágrafos de princípio, né, com uma colocação, né, afirmativa, a visão elitista advinda de donos da sala de exibição, né, que precifica os ingressos, e, né, uma conclusão aí ao final. Alguma dúvida, meninos? Tá dando para conseguir acompanhar? Então, aí nós tivemos aí, né, a estrutura da introdução, nós tivemos a estrutura do desenvolvimento, apontamos os tipos de introdução, os tipos de, né, o que era a argumentação, o que foi o argumento e, né, qual era a estrutura de cada tópico da redação, e dentro do segundo tópico da estrutura, que é o argumento, eu ainda coloquei os tipos de argumento. Nós tivemos aí a nossa terceira aula dentro dessa estrutura da redação. Na próxima aula, a gente ainda vai dar uma olhada nos conectivos e depois, em seguida, na conclusão. Tá bom? Então, a gente ainda vai ter uma sequência da estrutura da redação. Como aí não apareceu nenhuma dúvida, né, qual vai ser a atividade dessa semana? Como combinado na semana passada, né, essas 5 semanas, as atividades, para não, né, não ter um acúmulo e um peso muito grande para vocês, vão ser a redação do concurso do Enem. Então, semana passada foi o tema 1, agora nós temos o segundo tema, que é a relevância da ciência para o mundo contemporâneo. Então, essa é a atividade dessa semana. Vocês vão escrever, tá bom? Lá na folhinha de redação, a Rejane já colocou que para os alunos que solicitaram lá no grupo, ela já imprimiu elas, né? Basta vocês irem buscar lá na escola, tá bom? Amanhã ou na segunda-feira e, né, transcrevê-las. Mas além de depois deixar lá na escola para o Jander publicar, eu queria que vocês batessem a foto e postassem lá no Google Classroom. Ou quem não tem acesso ao Google Classroom, né, me enviasse, né, no meu privado. Isso só me enviem no privado do WhatsApp para aqueles alunos que não estão com acesso no Google Classroom, tá bom? Só para efeito de computar as redações
Lembrando que fazendo as 5 redações, você já tem um 10 garantido. A segunda nota será a qualidade da redação que vai ser sorteada e a terceira nota, o provão. Desde já, muito obrigado pela participação de todos e foco nos estudos. Tá bom? Nós temos aí 5 horas e 3 minutos. Aí deu para, né, vamos assim dizer, suprir os 3 minutinhos, 4 minutinhos que a gente perdeu no início esperando alguns alunos. Alguma dúvida? Vai querer falar mais alguma coisa, Rejane? Não, né? Então, não, estava só assistindo sua aula, viu? Muito boa a sua aula aí, além de você ter explicado os argumentos, colocou o treino, né? Mostrou uma redação para que se identificasse os argumentos, né? Só parabéns para vocês e os meninos aproveitem e se dediquem, que querer é poder. Você querer já foi metade do caminho, agora é só seguir em frente que vai dar certo, viu? pois, meninos, né? Bom final de semana, né? Bons estudos aí para o final de semana. E qualquer dúvida é só me procurar no PV. Já tem alguns alunos aí mandando mensagem, né? Eu já respondo. Tá bom?